é isso. Esse vídeo eu acho que eu posso começar ele assim. Gente, eu não sou tão boa, eu não sou a melhor escolha. Essa semana eu fui surpreendida por alguns pensamentos, do tipo, eu não sou tão boa assim, eu não sou suficiente, eu não tô dando o meu melhor, eu não sou a melhor escolha. É muito comum a gente se fechar ou então a gente pecar por excessos. Estudando um pouco mais, e aí eu fui buscar isso em alguns podcasts, principalmente, sobre o síndrome da impostora. É um fenômeno muito comum, é um fenômeno que acomete muitas pessoas, homens e mulheres, mas pela minha pesquisa que eu fiz, a maioria das pessoas são mulheres. A maioria das mulheres se sentem e elas vivem fases com a síndrome da impostora. Por que isso? Porque mulheres têm mais tendência a sentir a síndrome da impostora do que os homens. A gente vive numa sociedade machista, patriarcal. A gente vê que mulheres que têm filhos, mulheres com deficiência, mulheres negras, elas são mais excluídas, tanto do mercado de trabalho, quanto às vezes também nas relações. E aí essa síndrome da impostora nos coloca em xeque. O quão boa realmente nós somos. E aí o quão boa ele está muito ligado à validação. Quem que está validando a gente? Nós estamos nos validando? Ou a gente está colocando essa validação para outra pessoa? Eu entendo, claro, que no trabalho a gente precisa comunicar as nossas expectativas, a gente precisa acompanhar um ritmo. Nas relações amorosas, a gente precisa se comunicar para que o outro entenda o que a gente está pensando com relação ou à própria relação, ou um objetivo de vida, para que os dois possam olhar para o mesmo objetivo. E se não puderem olhar para o mesmo objetivo, o que a gente pode fazer com relação a isso? Qual seria a melhor solução para que a gente consiga caminhar, talvez juntos não, mas paralelamente? Porque ninguém talvez queira colocar um fim nessa relação. Na vida social, essa validação, ela é composta pelos amigos que apoiam os seus sonhos, que apoiam as suas ideias. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o síndrome da impostora, as psicólogas falam que isso também está muito ligado na fase da criação, na fase da infância, do 0 aos 7 anos, que é quando a criança ela começa a adquirir uma personalidade. Eu lembro que eu já passei por outras fases assim, então eu sei que ela vem e vai. Eu soube como eu lidei com algumas fases naquela época. Mas quando eu li que principalmente tem muito a ver com a infância, e quem faz terapia provavelmente deve entender muito mais, eu me lembrei quando eu fazia jazz. Tinha uma professora, obviamente, que ensinava todos os passos. Eu não tinha 7 anos, então foi um pouco mais mocinha. Eu gostava muito, eu gosto ainda, na verdade, de dançar. Eu percebia que a professora tinha algumas preferidas dentro dessas aulas de dança. E nossa, como aquilo pra mim, eu olhava e eu sentia, por que ela não me escolheu? Nossa, eu tô fazendo algo de errado. Por que eu não posso ficar na frente, né? Dançar lá na frente igual as meninas? Com o passar do tempo, lógico, eu pensei, eu falei, com certeza elas são melhores do que eu. Com certeza elas têm uma habilidade muito melhor de dança, para aquela dança, né, que a gente ia se apresentar, então por isso que a professora vai colocar as melhores na frente. E eu fui fazendo vários anos, e aos poucos a professora foi me colocando na frente, nas apresentações, né, então todos os anos tinha uma apresentação a ser feita. Eu buscava muita validação dessa professora, muito que ela me olhasse, e para que ela me olhasse eu teria que fazer todos os passos, Para quem fez dança, eu imagino que vocês saibam o que eu estou dizendo, né? Então, assim, tem várias posições, o corpo, ele exige uma disciplina, talvez nem seja disciplina, mas... Gente, eu não consigo dizer aqui, deixa eu ver como é que eu posso falar. O corpo precisa exercer o movimento exato, no momento exato, na postura correta, para que aquilo seja o mais bonito possível. Eu acho que todo mundo consegue entender? Passando isso, na fase de estudos, eu entrei num colégio novo em São Paulo. Esse colégio novo era muito difícil, o Colégio Bandeirantes. Pra quem não conhece, era um colégio bem difícil. Na época, não sei se hoje é ainda. Meu pai já havia falado, será que você vai dar conta? Porque ele é muito difícil. E eu falei, vou.
Como que eu não vou dar conta? E eu fui pra esse colégio e eu repeti meu primeiro ano que eu estudei lá, que foi a 8ª série. Quando eu repeti, aí foi aonde eu falei, Cara, realmente eu não sou boa. quem eu sou, quem eu penso que eu sou pra estudar num colégio tão difícil? E isso foi ruim pra mim, porque naquele momento, quando os pais arcam com o gasto, né, que meus pais pagavam a escola, você recebe uma carga do tipo, não sei se alguém já passou por isso, mas cara, eu não dei certo nessa vida. Como que eu fiz eles gastarem dinheiro? E aí, eu prometi a eles, aí foi a primeira vez que eu entendi a questão de compromisso e palavra, estudar de fato outro método, que não era aquele método que talvez não desse certo para aquela escola, mas que eu teria que encontrar um novo método de estudo para um colégio difícil. Consegui me formar. Consegui me formar. Mas vejam, né, que foram cada etapa da nossa vida, a síndrome da impostora, ou melhor dizendo, o fenômeno da impostora, ela vai te trazendo, ela vem em determinados cenários que são novos e são desafios mesmo. E tudo que aquilo que é desafio, eu me coloco na posição que eu não sou tão boa. É isso. Esse vídeo eu acho que eu posso começar ele assim. Gente, eu não sou tão boa. Eu não sou a melhor escolha. Ai, que forte. Mas é real, porque isso passou pela minha cabeça milhares e milhares de vezes. E, num contraponto, eu também sou uma pessoa muito autoconfiante, mas eu não entendo de onde veio essa autoconfiança. Gente, eu sou muito impostora, cara, eu não consigo. Ó, primeiro, eu acho que, assim, antes da gente bater esse papo, todo mundo aqui sabe o que significa, de fato, o fenômeno da impostora? Fenômeno da impostora significa que você não consegue reconhecer as suas habilidades e suas competências. Você dá crédito para o universo, você dá crédito para a sorte, você dá crédito para o aconteceu certo no momento certo, porque o cruzamento dos astros, do signo. Você não consegue realmente falar assim, eu estudei o suficiente, eu fiz valer a pena, eu fiz isso. É uma dificuldade muito grande. E eu tenho essa grande dificuldade. Só que, por incrível que pareça, por alguns lapsos de tempo, esse fenômeno da impostora que às vezes habita em mim, ela some. E aí vem uma autoconfiança, confiança que exala. Que depende, às vezes, do que eu estou vivendo, do meu momento de vida. A síndrome da impostura, ela vem e habita. E ela fica aqui residindo até que eu faça alguma coisa e ela vai embora. Tem alguns passo a passo aí. Pode ser que dê certo? Pode. É uma coisa que você colocando em prática hoje, eu colocando em prática hoje, vai dar certo? Não sei. A questão é você mudar seu modo de pensar. Eu sempre falo isso para qualquer pessoa. E eu falo muito isso para mim e eu aplico muito isso. Um exemplo claro, eu tô querendo agora aprender a investir mesmo. Para que eu aprenda de fato a investir, o que eu preciso fazer? Estudar. Eu não vou ter esse conhecimento por osmose, não tem como, né? Eu preciso adquirir esse conhecimento. Agora, gente, já nem sei porque eu tava falando isso. Da mentalidade, lembrei agora, gente. É o primeiro ponto de partida, pelo menos pra mim, pra eu mudar qualquer coisa que esteja à minha volta. O fato de eu querer melhorar minhas finanças é eu mudar minha mentalidade. E pra eu mudar, eu preciso consumir informações que vão melhorar minhas escolhas, né? Isso pode ser muito igual, ou é igual a você tirar a impostora da sua vida. Porque tudo é questão de mentalidade. Então, se eu aprendo melhor como lidar com o dinheiro, melhores escolhas eu vou fazer na minha vida. Isso daí é fato. Academia. Se eu sei como que meu corpo funciona melhor na academia pra, sei lá, pra treino, pra corrida, pra bike, eu vou fazer melhores escolhas. Um dia antes eu não vou beber, um dia antes eu não vou sair. Por quê? Porque eu quero que aquilo seja o melhor que eu posso dar pra mim. Pra aquele momento valer a pena. Né? Tempo hoje, gente, tempo é dinheiro. E tempo, às vezes, não é dinheiro em espécie. É o dinheiro que você tem investido em si. Saúde é dinheiro. Porque eu tô deixando de comprar remédio, eu tô deixando de fazer outras coisas. Médico, enfim. Doenças que eu quero dizer. Porque eu tô cuidando da minha saúde de um modo talvez longínquo, assim, não tô pensando agora, mas as minhas doencinhas de velhinha vão ser outras.
se eu não tivesse optado por uma vida tão saudável. Tem um passo a passo que eu anotei aqui. Gente, eu tive que anotar porque eu fiz uma pesquisa muito minuciosa. Às vezes não é uma fase, né, que a gente vive, mas são pensamentos que vêm e falam, não sou tão boa não. Primeiro, eu acho que quando a gente se expõe e troca esse valor, né, da nossa experiência, e outra pessoa enxerga isso e fala, nossa, eu passo pela mesma coisa, já valeu pra caramba. Por isso que hoje, nas redes sociais, hoje em dia, é um meio muito fácil de se conectar com outras pessoas, até elas mesmas que sejam desconhecidas. Por quê? Porque elas expõem a vulnerabilidade delas. E essas pessoas que expõem a vulnerabilidade delas são as que possuem mais seguidor. Tem uma relação aí. Por quê? Porque a gente se identifica. A gente sempre tá buscando uma... Ou a gente quer poder se identificar com alguém. É muito comum eu pensar, eu não sei se todos são assim, mas é muito comum eu pensar que só eu sinto isso. Aceitar que a gente não é perfeito. Eu costumo me conectar com outras pessoas justamente pela vulnerabilidade delas. Erros comuns, sabe? Eu entendo que a vulnerabilidade é um ponto tão forte de conexão que eu olho a pessoa e falo, não, tudo bem, faz parte. Hoje você é outra pessoa com relação a isso, né? Então, assim, eu passei por vários traumas de relacionamento que, cara, eu olho hoje pra trás e eu penso, poxa, eu tenho que ter autocompaixão comigo mesma, embora, Tipo, eu aprendi isso agora, tá, gente? Porque antes eu não era assim. Eu, ó, me chicoteava, falava assim, nossa, muito burra. Nossa, Elisa, como você é uma pessoa estúpida, burra. que vocês não acreditam. Teve uma vez que eu escutei um podcast também, um rapaz que trabalhava numa empresa, e ele comentou que ele fazia um livrinho de todos os erros que ele cometia para ele aprender mesmo e que isso se tornasse um manual de boas práticas de não fazer. Eu achei sensacional mesmo. E eu aplicava isso em todos os lugares que eu ia, tipo, tudo. Porque é muito importante a gente falar, deu certo isso. O que vocês fizeram que deu certo? A gente fez isso. Mas antes de dar certo uma coisa, a gente errou 5 vezes. E a gente precisa lembrar de todos esses erros, relembrar, falar sobre eles, como a gente poderia ter mudado, qual que seria a melhor forma da gente ter resolvido isso, e se a gente fizer de novo, quais seriam os protocolos a ser seguido para que o erro não vá naquela direção, mas a gente pode tentar algo diferente. Os erros também são um lugar, hoje pra mim, Elisa que tá falando hoje com vocês, que pra mim é um lugar mais tranquilo, eu não tenho problema com errar. Comemorar as pequenas conquistas. Eu havia prometido pra mim que eu ia comemorar, mas eu tenho uma grande dificuldade de comemorar as minhas pequenas conquistas. Isso é real. É muito ruim, porque eu não sei vocês, mas eu escutava muito dos meus pais assim. Você não fez mais do que a sua obrigação. Tudo que eu chegava e contava assim, deu certo isso, foi assim. Você não fez mais a sua obrigação. Você não paga nada nessa casa, você dorme, come. Você tem tudo aqui. O que a gente espera de você é exatamente isso. Então só continua fazendo isso. Eu vim de uma cultura... Ai, gente. Eu não tô falando mal dos meus pais, não, tá? Eu só tô querendo dizer... eles são as pessoas maravilhosas. Mas cada um tem uma cultura, né? Então pra eles aquilo lá era muito natural. Eu faria isso hoje, talvez faria de outra forma. Um filho ou filha, né? Cara, você tem que entregar isso, você tem que estudar. O seu trabalho é estudar. Mas parabéns. Parabéns pela essa nota. Comemorar, pedir uma pizza. Reformular a mentalidade de sucesso. E aqui é aquele ponto de partida que eu falei do financeiro. Então, pra gente mudar, né, esse fenômeno da impostora, tudo tá aqui, ó. A mentalidade de sucesso. O que é sucesso pra você? Sucesso é ter saúde. Sucesso pra mim é todos os dias conseguir cumprir minha rotina. Nossa, cara, como é bom. E praticar a autocompaixão. A autocompaixão, cara, é um momento de vida que eu tô sabendo lidar legal, viu? Isso daqui eu consigo até falar melhor. E não é ter pena de você. Eu acho que a autocompaixão é você entender que essa relação do equilíbrio do não perfeito, pra mim, tá? Não sei. Pode ser que nem seja isso. Do perfeito e do não perfeito, existe uma satisfação, uma felicidade. Porque às vezes as pessoas não entendem, não conseguem
buscar com facilidade essa felicidade. Existe aqui algumas características que consolidam a figura de uma pessoa que ela tem a síndrome da impostora. O que seria, por exemplo, as pessoas que fazem mais do que devem, e aí, quando elas fazem mais do que devem, elas se sentem mais felizes quando elas entregam o trabalho delas pelo fato de elas não terem errado. Eu até escrevi isso porque eu achei tão parecido, às vezes, com o que eu sinto, às vezes, do tipo, vamos parar pra pensar. Quando algo dá certo, a felicidade veio de onde? De algo que não deu errado ou de algo que deu certo? Pra mim, em algumas vezes, quando não deu errado, eu fico muito mais feliz. Vocês acreditam? Ai, nossa, que bom, não deu errado, né? Ai, gente, é uma felicidade, mas uma felicidade real. Sendo que a gente deveria ou poderia ser mais feliz quando deu certo. E a gente não tá se dando esse valor o suficiente para algo que deu certo. A gente tá tipo, deu certo. Gente, eu engano muito bem. Eu engano muito bem, cara. Porque é engraçado. Em alguns trabalhos que eu passei, eu recebi prêmios. E tinham várias categorias lá. Fui indicando para uma categoria chamada Se Vira nos 30. Olha o nome, Se Vira nos 30. Porque qualquer pessoa que chegava pra mim e falava assim, Elisa, eu preciso de tal coisa. Eu falei, deixa comigo. Eu sou ótima pra tirar as coisas do papel. Na verdade, isso diz muito com relação à impostora. O excesso, não aonde você pode ir, mas o excesso diz mais sobre quando a gente tá, principalmente no ambiente de trabalho, a gente tá muito acostumado a escutar, entregue mais do que lhe é pedido, tá? Isso daí, pra mim, eu escuto, acho que desde quando eu sou estagiária. Quando você consegue entender que essa frase, você tá criando um hábito de esforço muito maior do que você pode. Se você toda hora tá fazendo isso, criando uma rotina muito ruim de absorver muitas demandas que você não vai dar conta futuramente de todas, você vai se culpar por elas não saírem do jeito que elas poderiam sair melhores, que você sabe que você é capaz, ou seja, você pega sua confiança e você enfia ela em algum outro lugar, entendeu? Confiança nada mais é, a confiança tá aqui, a insegurança tá aqui. Se eu alimentar minha confiança, cada vez mais eu vou fazendo coisas mais desafiadoras, com mais atenção e mais urgência. Mas você vai criando a confiança. Cara, confiança precisa ser criada de alguma forma. Como que a gente cria confiança? Eu crio confiança quando eu sei quais são as minhas habilidades. E aí, vejam, eu reconheço algumas qualidades e algumas habilidades que eu tenho. Então, eu sei aquilo que eu faço de melhor. Cara, quando eu perco a confiança e a insegurança começa a vir, eu falo, opa, deixei pra minha zona de conforto, teoricamente, que eu sei que lá eu domino, e de lá é meu ponto de partida de novo. É de lá que eu vou sair. Não é da insegurança, Antes que eu me esqueça, eu separei aqui qual é o ciclo da síndrome da impostora. Sim, ela tem um ciclo. Ela começa com autossabotagem, com autodepreciação e autodúvida. Então, quando a gente começa a sentir medo, uma ansiedade, uma dúvida de si mesma, percepção de incompetência e desapontamento próprio, vamos dar uma analisada. E não é uma fase do fenômeno da impostora, tá? Ou fenômeno do impostor. A gente coloca, outro ponto, a gente coloca fenômeno ou síndrome da impostora justamente por conta do contexto da nossa sociedade, como eu havia falado. A gente tá caminhando já para o final desse vídeo. Eu queria deixar algumas reflexões aqui que me fizeram sentido, tá? Vocês, por acaso, percebem que quando vocês estão nessa fase de medo, ansiedade, insegurança, vocês tendem ao isolamento? Sim, eu tenho. E o engraçado, eu gostaria de fazer um paralelo com isso sobre o capitalismo. Partinha chata, que eu vou fazer você pensar um pouquinho. Por que será que a síndrome da impostora ou a nossa insegurança é às vezes alimentado pelo capitalismo? Se a gente parar pra pensar, as pessoas que são realmente confiantes, elas vão dar de frente com o sistema, elas vão indagar o que eu vejo e também que é dito sobre isso. Então, na verdade, o capitalismo, ele se alimenta das pessoas inseguras. O capitalismo vive das pessoas que são de fato inseguras. E
quero fazer também um convite para vocês, se vocês não assistiram o filme Ruptura, que tá na Apple Play, assistam. Na verdade, é um questionamento sobre a estrutura de trabalho. É bem interessante, eu gostei, então super recomendo. Por fim, gostaria de falar, pra gente fechar mesmo, vocês têm medo do sucesso? A nossa régua é tão alta que a gente coloca mais empecilhos para aquilo dar certo, será? Depois que dá certo, o que eu faço? Será que eu vou conseguir sustentar isso por quanto tempo? Acho que não vou conseguir sustentar. É o medo. Mas vai no seu tempo. Tudo tem um tempo. Ninguém consegue mudar uma mentalidade do dia para a noite. Então, busque uma ajuda, busque uma terapia, leia sobre. Eu encerro por aqui. Muitas coisas me ajudaram com autossabotagem. A autossabotagem, ela está ligada diretamente nisso. A gente pode até falar um vídeo sobre autossabotagem. Eu acho incrível esse tema. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. De uma boa semana. Tamo junto. Vocês não estão sozinhas. E sim, a gente é boa o suficiente. Um beijo.